PME News Podcast Entrevista. Olá pessoal, tudo bem? Aqui é Sidney Cohen, bem-vindos ao PME News Podcast Entrevista. Quando me perguntam se a governança corporativa é algo complicado e aplicado somente em grandes empresas, costumo dizer que na prática ela ajuda a organizar decisões e reduzir riscos dentro das empresas, independente do seu porte. E para tratarmos melhor deste assunto, convidei a especialista em governança corporativa, Yuna Hoffman, para falar como esse método ajuda as empresas, inclusive as PMEs, crescerem de forma mais segura. Então chega mais, Yuna. Olá, Sidney. É um prazer estar aqui, um prazer enorme estar aqui. Me sinto lisonjeada de ter sido uma das escolhidas para fazer parte da edição de março, nesse canal tão importante, né, com informações tão relevantes, que é a PMI News. Então diz pra gente, Yuna, qual é de fato o papel da governança corporativa na tomada de decisão? A governança corporativa, ela transforma a decisão empresarial de um ato intuitivo em um processo estruturado, rastreável e alinhado à estratégia. O seu papel central é estabelecer quem decide, com base em quais informações, dentro de quais limites e com quais responsabilidades. Ao definir regras claras, instâncias decisórias e critérios objetivos, a governança ela reduz vieses pessoais, conflitos de interesses e decisões reativas. Ela, na verdade, ela cria disciplina decisória, garantindo que as escolhas relevantes considerem os riscos, os impactos financeiros, sustentabilidade e o alinhamento com o propósito do negócio de cada empresário. Na prática, a governança ela não retira a autonomia do gestor, mas qualifica a decisão, dando um suporte técnico e estratégico para que ela seja tomada com mais consistência, previsibilidade e segurança jurídica, que tanto almejamos. E sobre esse ponto, Yuna, envolvendo a decisão, quais riscos costumam surgir quando a empresa cresce sem uma estrutura clara de governança? O crescimento sem governança ele costuma gerar riscos silenciosos, porém cumulativos. Os mais frequentes que a gente observa são a concentração excessiva de decisões, conflito entre sócios, informalidade contratual, ausência de controles e perda de visão estratégica. Com o aumento da operação, as decisões dentro das empresas elas passam a ser tomadas de forma reativa, sem critérios claros ou registro, o que notavelmente fragiliza a empresa, tanto juridicamente quanto financeiramente. Também surgem riscos de sucessão, dependência de pessoas chaves e, inclusive, dificuldades de acesso a crédito ou investidores. Muitas empresas elas só percebem esses problemas quando enfrentam essas crises, disputas societárias ou até travas no crescimento. A ausência, né, de governança, ela não impede que a empresa cresça, mas ela aumenta exponencialmente o custo, o risco e a instabilidade desse crescimento. Ou seja, pode comprometer todo o negócio. E sobre os riscos e a instabilidade, como a governança corporativa pode virar a chave e ajudar na sustentabilidade do negócio ao longo do tempo? A governança ela é um dos principais pilares da sustentabilidade empresarial, porque ela garante continuidade, previsibilidade e a capacidade de adaptação. Ao organizar os processos decisórios, controles e responsabilidades, ela reduz visivelmente a dependência dos indivíduos e fortalece a instituição. Isso permite que a empresa ela atravesse ciclos econômicos, trocas de liderança e até mesmo mudanças de mercado com um menor impacto. Além disso, eu friso que a governança ela promove um equilíbrio entre resultados de curto prazo e visão de longo prazo, evitando decisões oportunistas que comprometam o futuro do negócio. Empresas governadas tendem a ter melhor gestão de riscos, maior credibilidade perante o mercado e maior capacidade de planejar sucessão, expansão, inclusive investimentos. A sustentabilidade nesse contexto é a consequência direta de método, e governança é esse método. E para as pequenas e médias empresas, Iona, até que ponto a governança é viável e eficaz para a redução de riscos? Essa é uma pergunta muito interessante, né? Porque as pessoas, elas imaginam que governança, ela é somente destinada a grandes empresas, e não. Ela não é apenas viável
para as pequenas e médias empresas como especialmente eficaz nesse estágio. Um erro comum que eu observo é associá-la a modelos complexos, quando na prática ela pode ser proporcional ao tamanho e à maturidade da empresa, ou seja, é aplicável a qualquer porte empresarial. Mas aqui, como estamos comentando sobre as PMEs, a governança ela significa clareza societária. São regras decisórias, registros mínimos, controles financeiros e um total alinhamento estratégico. Esses elementos, eles reduzem os riscos operacionais, né, além dos jurídicos e societários, com um custo muito inferior ao custo das crises que evitam. Essa conta que né, os empresários eles precisam fazer na contratação e na implementação de governança dentro de suas empresas. Além disso, as empresas menores elas ganham agilidade e organização ao implementar a governança desde cedo, criando uma estrutura, né, uma base sólida para crescer. Eu sempre comento que a governança nas PMEs, ela não é sobre uma estrutura pesada ou burocrática, né? É sobre criar ordem, previsibilidade e segurança para as decisões estratégicas do negócio. Iona, cite alguns sinais que comprovam de fato que a governança está funcionando nas empresas. A governança, Sidney, ela funciona quando ela deixa de ser discurso e passa a orientar a rotina decisória. Algumas evidências claras que eu posso citar aqui são decisões registradas, critérios objetivos para as aprovações relevantes, os papéis e responsabilidades, né, bem definidos entre os sócios e gestores, inclusive colaboradores, redução de conflitos internos e maior previsibilidade financeira. Também é importante frisar que se torna perceptível quando a empresa responde melhor às crises, pois ela já possui processos e instâncias claras. Um outro sinal importante é a qualidade das reuniões estratégicas, pois elas deixam de ser improvisadas e passam a ser pautadas por dados, por riscos que já foram mapeados e objetivos. Quando a governança ela está funcionando, a empresa cresce e cresce com menos retrabalho, menos tensão interna e maior confiança entre sócios, gestores e parceiros externos, pois é perceptível o resultado da implantação da governança, mesmo que seja uma estrutura mínima, mas os efeitos são de extrema valia. E que você diria para quem ainda associa governança à burocracia e não à estratégia? A governança ela não é burocracia. Ela tem essa fama de ser burocracia, mas não, na verdade ela é um método para tomar decisões melhores. Ela não cria obstáculos, ela cria critérios, né? Não tem o cunho de engessar a empresa, e sim organizar o seu crescimento e reduzir os riscos. Os líderes que a veem como burocracia normalmente já tomam decisões complexas, só que sem estrutura, o que aumenta muito o desgaste. Por isso, a governança é a estratégia aplicada à decisão e ela deve ser vista como um investimento em longevidade e o valor do negócio. Na prática, quando o empresário decide implantar governança na empresa, o primeiro passo não é criar regras e procedimentos, manuais, enfim, mas entender como as decisões acontecem hoje. Mapear quem decide, o que é informal e onde estão os principais riscos traz clareza sobre gargalos, sobre a posição de papéis e as dependências excessivas que a gente sabe que tem muito dentro do meio corporativo. Esse diagnóstico faz com que a governança deixe de ser abstrata e passe a resolver os problemas de forma real. A governança ela começa com uma consciência organizacional. E aí só depois vem estruturas e controles aí proporcionais à realidade da empresa. Iona, quando você diz que a governança não é burocracia, é método para tomar decisões melhores, você vai direto ao ponto. E melhor, prova que a governança corporativa serve para organizar o crescimento das empresas de forma segura. E concordo contigo plenamente. Iona, quero agradecer pela sua brilhante participação aqui com a gente sobre esse tema que gera um certo ceticismo até por parte de pequenos empresários que pensam que a governança realmente é algo só aplicado para as grandes empresas. E aqui você deixou claro, né, que é um método bem interessante que pode ser aplicado para qualquer porte de empresas.
em especial para as pequenas e médias empresas. Parabéns mais uma vez e desejo muito sucesso para você. Eu agradeço mais uma vez, Sidney, imensamente o convite de fazer parte aí dessa edição, junto a outros profissionais aí tão qualificados e com assuntos tão interessantes e tão relevantes dentro das empresas. Fico à disposição para qualquer esclarecimento, dúvida e sempre disponível aí para trazer mais informações e mais conteúdo de relevância para dentro desse canal. PME News Podcast Entrevista.